Amém. Boa noite, você pode sentar. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Vou abrir um pouquinho essa água aqui, se eu consigo. Consegui. Não vou ficar que nem o Enoque, né? Tem que beber água. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, é uma honra. Eu sou o Davi Odeio, que você escolhe. E aí eu trabalho com o quê? Trabalho numa área muito específica, área de sexualidade. Não sei se quem já conhece, eu já estive aqui falando inclusive sobre esse tema. Então a gente trabalha desde 2005, minha esposa e eu, no ministério que tem o objetivo de capacitação da igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. É o que a gente faz e tem sido uma jornada de 17 anos já, de pensar, de pesquisar, de atuar numa área mais pastoral mesmo, né? E o Instagram é o melhor lugar para você conhecer. Então quem aqui porventura ainda não me segue tem uma obrigação, né, pelo reino de Deus, de fazer isso hoje, senão vai ser prejudicado espiritualmente. Já lanço logo a maldição, né? É brincadeira, calma. Então eu espero que você possa conhecer mais lá, tem muita coisa. Está rolando agora um evento online para solteiros. É um tema que eu não vou falar aqui, mas é um tema que mais engaja no Instagram, é solteiro, sabia não? Solteiros estão muito carentes de muitas coisas, de recursos teológicos para enfrentar a coisa da solteirice. É o que eu estou falando hoje, mas vai acontecer eventos sobre adolescente e a questão LGBT já no mês que vem. Acho que também é um público muito especial. E se você quiser conhecer isso e muito mais coisa, lá no Instagram, David Ricker, você consegue me seguir lá e se comunicar comigo. Então, eu queria compartilhar um pouco sobre o que eu acho que é bastante relevante nos nossos dias. Eu atuo em uma coisa muito ampla, né? Então tem várias temáticas e eu vou tentar trazer aqui aquilo que eu acho que aquilo tem queimado um pouco nesses dias no meu coração. Eu acho que é importante a gente pensar como igreja, e é uma coisa que não se fala muito nas igrejas. Então eu queria que você abrisse um pouco assim o seu coração para esse tempo de reflexão sobre o que eu vou trazer. Antes de falar exatamente do tema, aplicar, melhor dizendo, o tema ao que eu quero falar nos nossos dias, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Efésios capítulo 2. É um texto muitíssimo conhecido, o capítulo 2 de Efésios, que fala da graça de Deus, que fala da identidade, da salvação. Eu queria ler algumas partes do capítulo para que a gente pudesse dar início na nossa reflexão. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, então, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu queria saltar para o versículo 12. O versículo 12 diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Até aqui tá bom. Deus abençoe, nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Amém? Amém. Irmãos, esse texto eu estou lendo porque ele fala de pelo menos 3 coisas. A primeira é da nossa identidade. Então nós somos filhos de Deus, você sabe disso. E aqui está dizendo que as 2 identidades na Bíblia são aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos.
Essas são as reais identidades. Deus, ao olhar para o mundo, Ele não separa as pessoas a partir das suas sexualidades, né? Ele separa a partir de Cristo. Então, se você está em Cristo, você tem a vida. Se você não tem Cristo, não adianta ser heterossexual, você ter uma vida muito moral, muito correta sexualmente, você não tem a vida, você está morto dos seus delitos e pecados, é que a gente leu aqui. Isso, você não tem a identidade de filho por merecimento, por um currículo moral, porque você passou no concurso público, que você é bom. Você tem pela graça, como nós lemos. A segunda coisa, o versículo 12 em diante, fala sobre a comunidade, né? Então nós, ao termos a identidade de filho, somos inseridos em uma comunidade, né? E ele usa essa expressão, vocês que não estavam, vocês estavam longe. E aqui tem uma série de coisas teológicas que não é exatamente o meu foco, mas essa ideia da comunidade é muito forte no Evangelho. E a terceira coisa é a causa do Evangelho. Ele nos evangelizou a paz, ele uniu um povo só, que tem um só Espírito, um só Senhor e que prega um só Evangelho. Então nós vamos dar a nossa vida pelos irmãos, dar a nossa vida em pregação do Evangelho, nós temos uma causa. E eu estou falando dessas três coisas, a identidade, a comunidade e a causa, esses 3 Cs. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo, uma cultura, na qual existe uma grande presença do que se chama LGBTQIA+. Você já ouviu falar disso? Você ouve todo dia, né? A gente está no mês, inclusive, que se considera o mês o mês do orgulho, né? Da coisa do orgulho LGBTQIA+. Então as propagandas, as marcas, elas atrelam a bandeira do arco-íris. A bandeira, na verdade, não é bem do arco-íris, porque falta uma cor, essa é uma outra história. E todo mundo fica muito envolvido nesse negócio, né? E o que eu percebi, conversando com muitos adolescentes, eu tenho contato eu tenho uma filha de 13 anos, então eu tenho contato com todo mundo, né? E o que eu percebi é que há um investimento muito grande cultural neste lugar, nessa coisa LGBT, que ele foca exatamente os 3 pontos que nós acabamos de falar aqui. E é por isso que é muito eficiente, a gente não percebe isso. Por que é uma coisa tão atraente para os jovens? Por que é tão atraente para adolescentes? Por que faz tanto sentido? Por que é tão, está crescendo tanto? Veja, eu acabei de dizer que o Evangelho fornece para você o quê? Uma identidade, fala sobre a sua identidade, não foi isso? O Evangelho fala sobre uma comunidade, e o Evangelho é uma causa que você se engaja, você se torna um soldado, você se torna um combatente, você se torna um missionário, você tem alguma coisa pela qual morrer. O movimento LGBT promove exatamente as 3 coisas, as mesmas 3 coisas, de uma determinada forma, evidentemente secularizada, e a partir de um certo paradigma. Então, olha que interessante, né? Nós vivemos em uma cultura que fala muito dessa questão do gênero, da orientação sexual, da sexualidade, não mais como uma coisa qualquer, como um comportamento, sabe, a sexualidade, né? É o que a pessoa faz, é um negócio ali, e tem um grupo, né, dentro de um determinado lugar. Não, isso é completamente generalizado. E essa coisa LGBT fornece uma maneira de pensar a vida. É mais do que apenas descrição de comportamentos sexuais. Você ganha uma identidade que está atrelada a quê? Se a identidade em Cristo está atrelada aos méritos de Cristo, o que Cristo fez, e eu creio nele, me uno a Cristo, me torno um só com ele, eu sou o que ele é, por imputação da justiça dele, não por merecimento meu. No mundo secularizado, nesse lugar que a gente está vivendo, a nossa identidade, ela vem de um lugar também, ela vem dos nossos afetos. Então, todos os dias é passada uma informação na nossa cultura. Eu estou tentando fazer um olhar para fora da igreja. Eu não sei se vocês estão me acompanhando aqui. Eu estou tentando fazer um olhar, uma hermenêutica, uma olhada para fora. Eu estou tentando olhar para a nossa cultura, tá? Porque a gente às vezes fica muito olhando para dentro e aí não está entendendo o que está acontecendo lá. Então, o que está acontecendo é que há uma informação sendo
reiterada frequentemente, de maneira formal ou informal, seja nos movimentos formais de apoio, seja nos streams, na internet, na mídia, na maneira como se fala, nas escolas, na maneira como os adolescentes conversam. Qual é a informação? A sua identidade está atrelada aos seus afetos. Você é o que você sente. Você é o que você sente. Você quer saber quem você é aos 13 anos? Pergunte primeiro o que você está sentindo. Você está sentindo atração por quê? Pelo quê? Você está sentindo um interesse pelo quê? Como é que você reage? Então, nós estamos envolvidos em uma cultura que treina desde os pré-adolescentes a toda hora ficar examinando cada um dos seus afetos e sentimentos para, a partir deles, dizer assim: você é isso aí. E se você não viver cada um dos seus afetos, se você não der vazão, se você não tiver um nome, uma identidade que seja autêntica, que corresponda a cada um dos seus sentimentos, você não é uma pessoa autêntica. E se você não é uma pessoa autêntica, você não será realizada, você não será feliz. Somente as pessoas autênticas são felizes. Então você precisa primeiro, para responder quem você é, você tem que dizer o que você está sentindo. Eu falei, eu tenho uma filha de 13 anos, ela disse para mim uma vez assim: pai, ela tinha 12, ela falou: pai, e ela estuda em colégio cristão, mas isso não interessa não, viu, irmão? Relaxa. Ela tinha 12 anos, ela falou assim: eu tenho um colega meu que é assexual. Você sabe o que é assexual? Assexual é a pessoa que diz assim: não estou sentindo atração por nada e por ninguém, né? Aos 12 anos. Mal deu tempo, né? O menino tinha 3 pelos pubiano e assexual, né? E aí ele falou assim: eu sou assexual. Aí ela disse: pai, mas ele disse que está afim de mim. Aí eu falei: esses assexual, né, velho? Esses assexual estão muito para frente. E ela me disse assim: porque ele está afim de mim. Ela falou assim: eu curei a sexualidade dele. A minha está sentindo o Tilenol, né, do amor. E ela estava falando da sexualidade, você sabe por quê? Porque o menino, ele analisou, né? Ele falou assim: o que eu estou sentindo? Não estou sentindo nada. Quem que eu sou então? Quem eu sou? Eu tenho que achar um nome, eu tenho que ter um rótulo. 12 anos eu estou dizendo. Isso acontece aos 10, isso acontece aos 11. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Então, se eu não sentir nada, eu tenho um nome para isso. E não é, gente, não é uma descrição de uma informação sobre os meus afetos. É quem eu sou. Isso começa a me constituir. Isso começa a ser a coisa, uma das... Gente, talvez a coisa que é mais relevante na vida da pessoa. Se transforma na base de quem ela é. Tanto é que a pessoa fala assim: como é o seu nome e o que você é? Quem você é? Ela diz: o meu nome é fulano, eu sou o bi. Meu nome é fulano e meu pronome é ele ou elo. Meu nome é fulano, meu pronome, eu sou pansexual. Meu nome é fulano, eu sou assexual. Então, é uma conversa que a geração mais antiga não tinha. Não porque não havia o afeto pelo mesmo sexo, ou a ausência de afeto eventualmente. Você está me acompanhando aqui? Não porque não havia, é que a maneira como se interpretava o que se sentia era de uma forma. Hoje existe uma armadilha, isso que eu estou falando para vocês é a principal armadilha dos nossos dias. É o atrelamento de quem você é aos seus afetos. O que você sente define a sua vida, define a sua bandeira. Uma outra menina, ela de 13 anos, ela estava no supermercado, ela estava vestida com uma roupa, ela não... É uma moça, só que ela estava vestida com uma roupa que não era tão feminina, mas não tinha nada de acontecer, nada, era só uma camisa que era meio, mais ou menos, ali unissex. Passou uma criança e a criança confundiu ela com um menino. Uma criança, falou assim: ele, não sei o quê. Aí ela achou aquilo legal. Aí começou a colocar na cabeça dela: mas será que você não tem disforia de gênero? Você sabe o que é disforia de gênero? Disforia de gênero é um diagnóstico muito sério. É quando há um sofrimento psíquico pelo fato de ter o corpo que tem,
pelo fato de ter no corpo o sexo que o corpo tem. Então é uma coisa muito séria, essa coisa existe. Não adianta dizer que ela não existe. Ela existe. Agora, é algo muito grave, muito raro até. Se você pegar um manual de psicologia, tem o DSM, o DSM-5 fala de transgeneridade, que é característico da galera que tem disforia, é coisa de 0,1 a 0,5 da população mundial. Mas um adolescente, ele não está preparado para isso. Ele está aqui, aí chega alguém e confundiu com o menino. Ela falou, poxa, será que eu não tenho disforia de gênero? E ela foi pesquisar aonde para saber se tinha disforia de gênero? Chuta aí. O que você acha? Antes fosse no Google, foi pior. No TikTok mesmo. Só tem uma coisa pior que o Google, é o TikTok, né? Maravilhoso, pessoal que gosta. A dança, joga de ladinho, tá? Que já tá velha essa. Já foi, né? Deve ter uma coisa melhor que eu ainda não entendi. O Acorda Pedrinho já tá dormindo. Então ela foi no TikTok, ela achou um vídeo, o cara dizia assim: se você foi confundido com um menino e gostou, então você tem disforia de gênero. E não é um debate sobre o que você está sentindo apenas. Eu quero que você entenda isso. É um debate sobre quem você é. Portanto, se você negar um afeto, não significa negar um comportamento, não significa negar alguma coisa, significa negar a sua identidade mais profunda, a sua identidade principal. Então, a ideia do mundo hoje é o fornecimento de identidades baseadas nos afetos. E como é que a gente vai reagir? Quando alguém chega a nós, principalmente os mais jovens, e dizem assim: poxa, mas eu estou confuso, mas eu acho que eu sinto mesmo atração pelo mesmo sexo. Irmãos, se a gente ficar, em primeiro lugar, negando, se a gente não se interessar por isso, se a gente demonizar isso, se a gente começar a falar assim: não, eu não aceito isso na minha casa, porque eu sei que você quer dizer aceita o pecado, ninguém quer aceitar pecado, eu também não aceito o pecado, mas às vezes essa coisa de não aceita é negar que tem de lidar com o fato. É claro que não é para aceitar pecado, pecado é pecado, mas se a gente não quer lidar com o fato, a gente dá uma surra na pessoa. Você sabe o que é surra? Aqui tem surra. Eu não sou daqui, gente. É surra, vocês entenderam. Glória a Deus. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ouvir e precisa se interessar e fazer uma pergunta: ok, você está sentindo? Então, eu não estou falando aqui que não é importante o que a pessoa sente. Não adianta a gente diminuir o que a pessoa sente. Se ela está confusa, eu não sei o que vai acontecer, mas é importante validar o que a pessoa sente. Você está sentindo? Estou. O que você está sentindo? Tá. Você não vai ser punida pelo que está sentindo. Vocês estão me acompanhando? Você não vai ser punida pelo que você está sentindo. Você precisa lidar com o que você está sentindo. Então não é menosprezar: não, eu tive uma palestra lá na igreja, isso aí não é tua identidade não, tá? Você sentiu, mas fica tranquila, porque você está sentindo isso aí, mas isso não é sua identidade. Para com isso, menina. Para com isso, menino. Então não adianta a gente perceber: poxa, é verdade, as pessoas estão atrelando, que elas estão dando muita importância aos seus afetos, a ponto de dizerem: caramba, é isso que eu sou. Aí como é que a gente vai combater isso? Dizer o que ela sente não é relevante. Você está fazendo a burrice. Porque veja, a saída não é dizer que não é relevante, é relevante, é importante. A saída é falar assim: ok, você está sentindo isso, e agora? O que você vai fazer com o que você está sentindo? Porque, irmãos, todos nós aqui convivemos com afetos, com atrações sexuais, das mais diversas. E mesmo na heterossexualidade, as nossas atrações acontecem, a revelia da nossa vontade. As nossas atrações acontecem de maneira involuntária. Eu não queria... Eu antes de casar, eu só queria ter atração para minha mulher, eu não consegui.
Eu tive de lidar com atração com um monte de gente. Não tem atração por todo mundo, que tem gente muito feia, né? Desculpa a sinceridade. Mas eu não escolho. Então eu escolho o que faço. Eu escolho o que faço com os meus afetos, com as minhas atrações, com os meus sentimentos. Se aquilo começa a me definir, aí que é o problema. Então eu preciso ouvir, eu preciso sim deixar aquela, tornar relevante aquilo. É relevante. Porque você vai perder a pessoa quando você fala assim: isso é bobagem, isso não tem valor, isso não tem sentido, para com isso. A pessoa não tem um botão para apertar, gente. Realmente pode ser uma coisa que vai passar amanhã, ou pode ser que não, pode ser que ela conviva com determinados afetos. O que vai definir a vida dela não são os afetos, é o que ela faz com os afetos. Eu sou casado, irmão. Se eu seguir o meu coração, o meu casamento subsiste? O que você acha? Se eu seguir os meus afetos, meu coração acaba, meu casamento acaba, não dura muito. E eu preciso de outra coisa? Não, basta a heterossexualidade. Eu só preciso da heterossexualidade. Metade dos casamentos acabam. Uma boa parte deles, não são todos, uma boa parte deles acabam por quê? Porque as pessoas, elas não sabem lidar com as atrações que têm, mesmo heterossexuais. Então é o que a gente faz com o que sente. Portanto, há uma grande armadilha, e ela é muito convincente, porque ela ataca uma das maiores necessidades de adolescentes e jovens. Qual é uma das maiores necessidades? Qual é? A identidade. Eu forneço para você quem você é. Mas não fica só nisso. Eu falei que eram 3 coisas. O movimento LGBT é uma comunidade. Do mesmo jeito que o Evangelho nos fornece uma identidade e uma comunidade, nós estamos diante de movimentos da sexualidade que não são apenas átomos isolados, individuais, é um povo que tem uma bandeira, que tem subbandeiras, que tem nichos, que a pessoa se identifica, inclusive no sofrimento, porque sim, existe muita gente sofrendo, é difícil para muita gente lidar com isso. E é verdade, tem sofrimento, tem gente que apanhou indevidamente, que foi tratada mal, e aquele sofrimento, às vezes a violência da nossa sociedade, ela acaba unindo ainda mais as pessoas. Eu lembro que existem registros históricos sobre o período da AIDS, muito interessantes, porque a AIDS explodiu na década de 80, uma grande epidemia que no início foi tratada como? Era a punição de Deus aos homossexuais. E aos poucos a AIDS foi tomando conta de todo mundo, inclusive na África até hoje é uma epidemia de mulheres heterossexuais. Mas no início era coisa do Deus está punindo os gays, Deus está punindo os gays. Você sabia que foi o momento em que mais se fortaleceu, principalmente nos Estados Unidos, o tal do movimento LGBT? Porque eles começaram a ter de cuidar uns dos outros e todo mundo, e muitos crentes, ao invés de estender a mão, ao invés de ajudar, ao invés de falar assim, se existem feridos a gente quer cuidar, isso não tem nada a ver com a aprovação do comportamento, que a Bíblia é muito clara. Não, muitos cristãos fecharam as portas, condenaram e mandaram para o inferno, o que faz aumentar a necessidade da comunidade. Entendeu? Porque eu sou tratado mal, lá eu sou tratado bem. Aí você fala, mas Davi, pretensão não faz sentido, porque se ele vir para a igreja, ele vai ouvir que é pecado, ele vai falar que está sendo tratado mal. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as pessoas que chegam à igreja e entram em contato com a doutrina da igreja e não concordam com a doutrina da igreja e saem da igreja, a igreja cumpriu o seu papel. Porque ao pregar o evangelho, nem todo mundo vai concordar. É claro que é normal isso acontecer. Eu sempre falo, Paulo em Atos pregava, metade virava discípulo e metade queria matar Paulo.
Lá em Listra ele é apedrejado e praticamente considerado morto. E ele tinha acabado de pregar por uma plateia mista, geralmente judeus no início na sinagoga lá que eles se reuniram. Então assim, a pessoa não concordar com o evangelho é absolutamente esperado. Agora, irmãos, presta atenção, eu falei o seguinte: se a pessoa chega, entra em contato com a cruz, com o evangelho, com a verdade, com a palavra de Deus, e ela diz: caramba, isso aí eu não quero, essa comunidade não me recebe, e fala mal da igreja porque ela quer mudar a doutrina da igreja, aí, irmãos, você tem um ponto. O problema, queridos irmãos, é que eu convivo com cristãos que concordam com a doutrina da igreja, querem fazer parte e são tratados mal, mesmo concordando com a doutrina da igreja. Você está me entendendo? E não sai da igreja por causa da doutrina, sai da igreja por causa do tratamento. Porque se a gente não consegue ser esta comunidade, é esta comunidade que Cristo criou. Ele está dizendo que ele derrubou aqui, claro, tem um contexto específico, que eram os judeus e os não judeus, a circuncisão e a incircuncisão, havia essa coisa toda étnica, rixa, os judaizantes, aquela confusão que Paulo está metido aqui no Novo Testamento. E obviamente que tem que guardar distância porque a gente vive hoje, mas veja, se a gente não consegue ser comunidade, porque a gente olha para o outro, e mesmo quando o outro entende o evangelho, a gente olha mais para a estética, e olha mais para não sei o que, e fica com medo do outro, e não trata o outro como igreja. Entenda, nós estamos num mundo muito eficiente. Ele cria uma outra, entre aspas, como se fosse uma outra igreja. Porque se a gente tem as nossas marchas, ele tem a marcha dele. E agora é minha bandeira, é a bandeira da inclusão, é da maravilha, é do amor. Então, nós estamos diante de uma cultura que trabalha a identidade a partir dos afetos, a comunidade a partir das dores, a comunidade a partir da amizade, do você também sente isso, você também passa por isso. E a terceira coisa, irmãos, é que é uma causa pela qual lutar. Esses dias eu estava numa cidade e o filho do pastor, eu estou sendo muito direto com os irmãos, não sei se os irmãos estão assustados assim. Enoque, talvez você não está muito acostumado, eu estou sendo muito direto. O filho do pastor, ele vestiu um vestido de menina e foi para a aula. Essa era a crise. Por que eu estou contando isso? A mãe descobriu que ele tinha feito isso, ele tirou uma foto, beber água, tá? Ele tirou uma foto num lugar da cidade que estava escrito assim: vidas trans importam. E ele vestido de mulher, tirou essa foto. A mãe descobriu, porque ela hackeou o celular do menino. Aliás, o pai disse que ela hackeou, ela disse que não hackeou, eu não sei. Mas tem uma galera hackeando. Não balance a cabeça. Mas tem um pessoal hackeando o celular de adolescente, eu acho meio problemático, tá? Só fazer um parênteses, mas tudo bem. E por que eu estou contando essa história? Porque não se conseguia conversar diretamente sobre o fato. O que esse fato significa? Pode ser que ele tenha alguma coisa ligada à disforia, pode ser. Não aparenta, porque foi uma coisa muito isolada. Mas tudo bem, pode até ser. Pode ser que ele tenha atração por pessoas do mesmo sexo, pode ser. Ele não consegue falar sobre isso, mas também pode ser, veja que eu estou aqui na especulação. Um elemento claramente presente é a causa. É a causa. E isso fisga o coração. Fisga o coração da menina de 12 anos. Fisga o coração do adolescente, principalmente do adolescente. Eu não sei porque eu estou falando tanto de adolescente, mas já estou falando. Fisga o coração, por quê? Porque ele chega em certos ambientes, online ou na própria escola,
E é lhe vendido uma certa imagem. Olha, nós fazemos parte de um movimento que é contra a morte. Porque essas pessoas importam, elas não devem ser assassinadas. Aí ela sai e vem para a igreja. Na igreja alguém diz assim para ela: você tem que ser contra aquele movimento. O movimento é contra a morte. A igreja diz que eu tenho que ser contra esse movimento, mas aquilo parece tão certo. Então a igreja é a favor da morte? Como é que eu vou ser contra uma coisa que para mim faz sentido? Me falaram que eu tenho que ser contra. Isso fisga, por quê? Porque, caramba, as pessoas estão morrendo, vamos lutar para que não morram. Irmãos, é praticamente uma religião. Você tem a sua identidade, você tem a sua bandeira, você tem a sua comunidade, você tem a sua causa. Você vai mudar o mundo. Evidentemente que sem Cristo. Você vai mudar o mundo a partir exatamente de um movimento de confrontação. Então a causa é muito atraente. E como é que a gente reage? A gente reage assim: olha, está errado. E perde o coração do adolescente, por quê? Porque ele tem que falar assim: é contra a morte? Então, eu também sou contra a morte. Irmãos, aí a gente tem um problema, porque no Brasil existe uma coisa que é a nossa guerra cultural. Então a gente fica num embate ideológico e político. Esse embate tem o seu lugar, mas irmãos, eu estou te falando, atrapalha. Quando a coisa fica só no negócio político, atrapalha o convívio com as pessoas. Porque aí você começa a ser um militante e não um conselheiro. E não um pai que está ali, estou interessado no coração da minha filha. Eu sei que é importante, né? A coisa, quem eu vou votar, e a guerra não sei da direita contra a esquerda, e não sei do que, do movimento A com o movimento B, mas assim, eu não estou querendo te levar para este lugar. Esse lugar tem a sua importância. Eu estou tentando te levar para um lugar de pessoas, de indivíduos, porque essas questões da sexualidade não são sobre ideologias na maior parte do tempo, por mais relevantes que elas sejam. Essas coisas são sobre pessoas, são pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, são pessoas que estão vestindo roupa do sexo oposto e tirando foto em um mural. Essa pessoa está fazendo isso. Por que esta pessoa está fazendo isso, sendo criada na igreja, filho de pastor? O que essa pessoa pensa? Então eu preciso olhar para o indivíduo e não para o movimento, olhar para ele e perguntar: o que você está vivendo? Poxa, eu não tenho disforia não, mas eu acho que é muito importante não matar pessoas LGBT. Legal. Porque a gente precisa entender, irmãos, que um cristão não precisa de uma lei que o proíba de matar, de xingar, de tratar como segunda categoria qualquer pessoa, seja lá de que sexualidade seja lá qual sexualidade ela tem, porque todos nós aqui já temos a lei de Cristo. Qualquer lei civil neste país é redundante a um cristão, a lei que proíbe dele fazer isso, e a gente tem que comunicar isso, a gente tem que comunicar isso sem medo, porque de novo, eu sei que tenho medo, mas se eu comunicar desta forma, vão achar que eu estou a favor. Vão achar que eu sou a favor, vão achar que eu estou cedendo. E como é que vai ficar o meu partido? Irmãos, o problema é que você vai perder o coração do menino e ganhar o seu partido, porque lá no coração dele a coisa é: eu quero lutar contra a morte. Legal, vamos lutar então com o evangelho. A coisa é o que significa, quer dizer, o que significa que a pessoa, como é que eu atuo nisso então? Já que eu tenho que ser contra a minha morte, mas como é que então o evangelho atua? Se eu não tenho que tomar o paradigma do movimento LGBT, qual é o paradigma que eu tomo? É o de Cristo. Aí a gente faz assim, ó:
Poxa, então pergunte o que Jesus faria. Você já viu essa frase? Pergunte o que Jesus faria. Eu sei que é uma frase bem intencionada. Eu tenho um livro do Jonas Madureira muito bom, chamado O Custo do Discipulado. Não sei se alguém já viu esse livro. Ele deve estar em promoção, inclusive, esses dias na Fiel, no site da Amazon. O custo do discipulado. Ele fala o seguinte, ele diz assim, a pergunta, o que Jesus faria, é uma pergunta equivocada. Porque ela te leva a uma especulação, baseada no que você acha que Jesus faria. Então, quando a gente pergunta, poxa, mas mediante a morte de transexuais, o que Jesus faria? Surge sempre um Jesus parecido com a gente. Então, se eu sou um cara com certas características políticas e ideológicas, surge um Jesus exatamente com a carteirinha do meu partido. Surge um Jesus exatamente com a carteirinha da minha igreja. E aquele cara que está aqui, que é o liberal, que é não sei o quê, ele surge um Jesus também, ele faz a mesma pergunta. O que Jesus faria? E surge um Jesus completamente antagônico ao outro. Porque tem mais a ver com o que a gente acha que Jesus faria do que realmente o que a Bíblia fala. Então não é perguntar para ele, falar para ele, então o que Jesus faria? É perguntar para ele o que Jesus fez. Aí a gente tem que ir para a Bíblia. O que foi que Jesus fez? Quando Jesus... mas Jesus não lidou com nenhum transexual, é verdade. Não tem registro disso na Bíblia. Mas quando ele lidou com pecadores na prática das suas imoralidades, o que foi que Jesus fez? O que foi que ele fez? Você quer lutar por uma causa? Que bom que você quer lutar por uma causa. A causa é legítima. Não é para ninguém ser assassinado mesmo. Só que o parâmetro nosso é Cristo. O que foi que Jesus fez? Se você entender o que ele fez, você não precisa de movimento nenhum, basta entender porque ele é suficiente. Jesus, diante de pessoas em pecado flagrante, o que foi que ele fez? Jesus, diante de marginalizados, o que foi que ele fez? Jesus, diante de pessoas que na sociedade eram maltratadas. O problema é que a gente não fica impactado quando lê o texto, porque para a gente não é uma coisa grave, como era no primeiro século. Então, quando Jesus fala de um samaritano, a gente acha que é tipo falar do paulista e do mineiro. É um samaritano. Então, tipo assim, já é um cara que mora em outro estado, é um cara que mora em outro país, é um argentino. Não, irmão. Samaritano é um negócio muito sério. Era odiado, não se falava. Pensa aí, você que gosta de um partido X, imagina o partido oposto. Só que é pior, porque era étnico, era coisa de velha, de família, coisa antiga, territorial, toda a briga que você possa imaginar. Quando Jesus falava do eunuco, e ele se compara ao próprio eunuco, dizendo que alguns se tornam, parafraseando, se tornam solteiros por causa do reino de Deus, que era o caso do próprio Jesus. Eunuco era uma figura amaldiçoada no Velho Testamento, não podia entrar no templo. Havia sido emasculado, não podia ter filho. Quando ele fala de pecadores, ele usa 3 expressões: perdido, pecador e doente. Você sabe um texto que está escrito em Mateus dizendo assim, que eu vim para os doentes. E quando ele fala do coletor de impostos, também a gente acha que é só uma profissão chata. Era outra pessoa muito mal vista. E a pergunta é, o que foi que Jesus fez? Então Jesus, ele era a pessoa que estava lá se relacionando com essa gente. E aí, tem um episódio da mulher pega em adultério que é interessantíssimo, que quando ele fala, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, a gente acha que é uma metáfora, não é? Porque a gente usa como metáfora. Não me acuse de nada, não, porque não me atire uma pedra. A gente coloca como metáfora. Jesus não está fazendo metáfora. A pedra é real. O pessoal estava com a pedra real na mão. Ele está dizendo: não mate a pessoa. A tradução é: não mate a pessoa que foi pega em adultério. Vocês não vão matá-la. Vocês não têm autorização para matá-la.
Ele está dizendo não mate, é isso que ele fez. Isso não significa que o adultério deixou de ser adultério. Mas ele não, veja, a turba, a multidão queria matar. Ele teve que contrariar o espírito da multidão religiosa que queria matar. Ele disse: vocês não vão matá-la. Isso não significa que Jesus passou, porque Jesus falou sobre adultério e falou muito fortemente. Jesus não redou 1 milímetro da doutrina sobre adultério, mas nenhum milímetro. E tem esse mito, né? Tem um mito do Jesus tolerante. Isso é uma bobagem sem tamanho. Porque todas as vezes que Jesus falou de sexualidade, ele ou reforçou o Velho Testamento, que é o caso do casamento, Mateus 19. Inclusive Paulo, que é tido como mais chato, desculpa a franqueza, mas Paulo, que é tido como mais chato, na verdade Paulo até deu outras concessões que Jesus não fez quando falou de divórcio, por exemplo. Jesus na verdade é mais rígido que Paulo. Inclusive quando ele falou que não é para adulterar, não basta você olhar. Como é que Jesus pode ser um cara que tolera o pecado? Você está dizendo que se eu olhar para uma mulher com intenção impura e cobiçá-la, eu já adulterei. É muito tolerante. Então Jesus, ele não moveu 1 milímetro da verdade, da doutrina de Deus, mas ele falou: vocês não vão matar. Nós precisamos, irmãos, do Evangelho. Nós precisamos testemunhar do Evangelho para essa geração. Nem todos vão entender. Nessas 3 áreas. Primeiro, quem você é. Você não é o seu afeto. Ter Cristo significa definir a si mesmo de uma outra forma. Nós precisamos dizer o seguinte: por mais relevante que algo seja na sua vida, não permita que isso seja a base da sua identidade, porque senão você estará idolatrando algo. O maior ato de adoração a algo é permitir que isso te defina. Só Deus pode me definir. Eu sempre falo assim: imagina a minha pessoa aqui. Eu sou, por exemplo, imagina qualquer informação sobre mim. Qualquer informação sobre mim. Por exemplo, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro? Sou. Ser brasileiro é uma informação relevante sobre mim? Demais. Ser brasileiro explica muita coisa que eu vivi na minha vida? Sim. Eu devo menosprezar o fato de ser brasileiro? Não. Mas ser brasileiro é minha identidade fundamental. Deus olha para mim e vê um brasileiro, é isso que eu sou. E se alguém disser qualquer coisa sobre ser brasileiro ou não ser, eu então perdi minha identidade. Eu sou pastor. Ser pastor é importante? É. E assim a gente vai. Eu sou branco, é importantíssimo. Eu sou pai de 2 crianças, isso é importante? É. Inclusive tem mãe que é mãe de criança, quando a criança cresce, ela não tem mais identidade. É ou não é, gente? Porque ela agora não é mais mãe e ela não sabe mais o que ela é. É a mesma coisa, porque aquilo, por mais importante, e foi Deus que te deu um filho, por mais importante que aquilo seja, se aquilo transborda e começa a fazer a rocha na qual eu começo a me identificar, e é isso que eu sou, é mais importante. Se eu sentir, eu sou. Se eu duvidei, caramba, é isso, meu Deus do céu, como é que eu vou poder viver sem realizar cada um dos meus afetos? Porque é isso que me constitui. Aí nós temos um problema. Então o Evangelho está dizendo: você não é o que você sente. Isso não quer dizer que o que você sente não é relevante, não é sério. Não quer dizer que você deve fingir que não sente, negar que sente. Você deve entender que cada parte da sua vida, por mais relevante que ela seja, não pode ocupar o lugar de definir quem você é no último. Deus, ele define quem você é. A segunda coisa, nós precisamos de uma comunidade, irmão. Nós precisamos escutar as pessoas. Eu sei que é difícil, porque você se escandaliza. Para você não está acostumado. Você reage emocionalmente. Você tem raiva. Eu tenho raiva. Eu tenho sei lá o quê. Eu não sei o que você sente. Eu lembro de um cara que ele torturava. Ele chegou comigo e falou: Davi, eu era instrutor da Marinha.
E eu, quando descobri um menino efeminado, eu o torturava. De propósito. Claro, de propósito é redundante. Eu o torturava. Aí passaram-se 30 anos, o filho dele disse que era gay. Ele olhou para mim e falou assim: a única coisa que eu sinto é raiva. Só que agora é o meu filho. Enquanto era filho dos outros, eu torturava. Como é que eu vou lidar com meu filho? Eu só tenho raiva. E é bom que ele fale que ele tem raiva, porque ele precisa assumir que tem raiva. Agora, como é que a gente constrói uma comunidade? A partir só da raiva. Eu acho que é bom, eu repito, eu acho que é bom falar que tem raiva, porque pelo menos está assumindo. A gente precisa assumir coisas que a gente não gosta. Irmãos, a igreja, e não é essa aqui não, a igreja de Cristo, ela é composta por pessoas que, se dependesse de nós, não estariam lá, ou aqui. Deus humilha cada um dos nossos preconceitos, colocando gente na igreja que, se dependesse de nós, não estaria. E é difícil ser igreja por causa disso. E se você gosta de todo mundo, talvez você é a pessoa que ninguém gosta. Vai ver que é isso. Fala, não, eu gosto de todo mundo. Seja sincero. Então nós precisamos da comunidade. E eu sei que é um desafio, porque a gente fica nessa loucura política, ideológica e guerra. E aí, se a gente trata bem, entendeu? A gente fica preocupado com a reputação e a gente não sabe o que dizer. A gente quer um outro evangelho. Aí o pessoal extrapola para cá. Aí outro extrapola para o excesso oposto. Você vê isso todo dia na internet, é ou não é? No meu Instagram, irmão, eu sou chamado de tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque as pessoas querem que eu me reaja de um jeito, aí ele depois quer que eu reaja do oposto. Ela quer me colocar num quadrado. A gente está nesse lugar, é muito difícil, porque você tem de fazer, às vezes, contrariando os seus próprios instintos. Você precisa falar, não, mas peraí, gente, eu preciso amar essa pessoa, não adianta. Não, mas aqui eu preciso me colocar mais firmemente, porque eu sei que tem que ser firme. Mas veja, a maioria absoluta da galera que chega à igreja com conflito de sexualidade está sinceramente interessada no evangelho. Você sabia disso? Existe uma minoria que, quando acontecer, você vai perceber, mas vai perceber na hora que a pessoa está querendo causar. E você vai ter que tomar as medidas mais drásticas, eu entendo. Não é tudo liberado, não é assim, não. Eu sei que não é. Eu sei que tem muito exagero. E aí eu lembro que eu falava com os pastores lá da Central, e eu falando, a gente precisa amar, a gente precisa ouvir, a gente precisa escutar, e o cara se sente confrontado, né? Porque ele lembra que já falou besteira, que já não sei o quê, que já tratou mal. Aí ele se sente confrontado. Aí ele reage assim: poxa, mas os caras estão errados, e eu que tenho que ir. Quem está errado é o cara. Quem está errado é o crente que está pecando, e eu é que tenho que tratar ele bem, eu é que tenho que aprender a falar, eu que tenho que cuidar com o que eu falo. Então, irmão, eu sei que é complicado. Eu estava lendo ontem, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala a Timóteo assim, que ele tinha que ensinar com educação. Com educação, porque o homem de Deus não vive metidos em contendas, porque aqueles que se lhe opõem podem vir a conhecer a verdade, que ele tinha que ter equilíbrio. Então, é isso mesmo, é difícil, porque parece que é a gente que está errado, né? Ah, mas eu estou defendendo a verdade, isso aqui, eu tenho que melhorar. Porque não adianta defender a verdade, você tem que defender a verdade de uma determinada forma, que é como Cristo fez. Não adianta só ter a verdade. Eu posso ter a verdade e ter uma forma completamente equivocada. A minha função, irmãos, não é transformar homossexuais em heterossexuais, é testemunhar do Evangelho de Cristo e ajudar as pessoas a conhecerem a Deus por meio de Cristo. Porque se ela conhecer a Deus, irmão, tudo muda na vida dela.
O foco é Cristo, o foco é o Evangelho, não é a heterossexualidade. Ah, mas Deus não criou uma mulher para o homem, criou, você tem razão, é isso mesmo. Mas o foco é conhecer a Deus. Na década de 90 tinha um desenho chamado Pink Cérebro. Vocês lembram do Pink Cérebro? Tu tinha quantos anos, né? Já tinha 30 anos na década de 90, tenho certeza. Já era velho, hein? Era não, você é um cara novo, jovem, mais ou menos. Tinha um desenho chamado Pink Cérebro. Vocês já viram, gente? Vocês aqui novinha viram? Duvido. Tem no TikTok. O Pink Cérebro, ele todo dia, o Pink olhava para o cérebro e perguntava assim: o que nós vamos fazer hoje? E o cérebro respondia: dominar o mundo. É dominar? Tentar dominar o mundo. Está vendo? Elas viram mesmo. Vocês estão muito desocupados. Impressionantemente desocupados. Tem uma matemática para estudar, não? Um negócio, uma fórmula de Bhaskara para decorar. Não. E o Pink perguntava: o que vamos fazer hoje? Ele respondia: vamos tentar dominar o mundo. Irmão, você tem que perguntar todo dia assim: o que vamos fazer hoje? A resposta tem que ser assim: nós precisamos testemunhar, ser o melhor testemunho possível do Evangelho. É só isso. O que a gente vai fazer? Aí você vê aquela bomba, vê aquele negócio, o travesti, o transexual e o não sei o que, e a menina indo mais, o Buzz Lightyear. Vocês estão acompanhando o Buzz Lightyear, que eu sei. Quem não entendeu, eu lamento. Mas o que eu vou dizer? Você tem que lembrar. O que vamos fazer hoje? Eu vou postar um negócio. O que eu vou fazer hoje? Eu preciso. É claro que é uma tentativa e é sempre imperfeito, porque ninguém é perfeito. Mas eu preciso me preocupar. Eu preciso ser o melhor testemunho do Evangelho. Não é da minha opinião, porque o Evangelho não é meu. Eu não inventei. Se o meu filho chega eu preciso ser para ele o melhor testemunho do Evangelho. O que Jesus fez? Porque aí a gente foca no que importa. A gente foca na nossa missão. E aí o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho transforma os corações. Dá uma nova maneira de se ver. Fornece uma comunidade não baseada nas dores, mas baseada em Cristo, baseado no futuro e não no passado, baseado na redenção. E o Evangelho é a causa pela qual nós vamos morrer, e ele fala sobre muitas coisas que as outras causas tentam arranhar a superfície. Então nós temos um tesouro que é o Evangelho. E é ele que é o nosso foco e vai mudar a vida das pessoas. Amém? Era só isso que eu tinha para falar. Glória a Deus. E, pastor, a gente faz o quê? Alguém quer fazer pergunta? Pode ser? Ou você acha que não rola? Que horas são aí? Você quer falar? Se conseguir, né? Vou tentar. Esse fica aqui comigo. Tá, pode deixar. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas eu quero que você pense agora sobre o que você acabou de ouvir. Que começou dizendo que há os vivos e os mortos. É assim que Deus vê. Eu quero falar com você que está em luta, nessa área sexual, e não é, você viu com muita clareza que não é uma questão de uma luta na área homoafetiva, é uma luta que diz respeito a qualquer um de nós, aos afetos que lidam com todos nós, e há uma realidade de que existe
uma identidade a ser considerada, uma comunidade a ser considerada, e uma causa ou uma missão a ser considerada. E talvez você nunca tinha pensado nisso antes, você nunca tinha percebido que há como que uma simulação daquilo que a própria palavra de Deus nos apresenta, que o mundo simula algo, e a simulação, o problema com a simulação é o quanto ela se aproxima da verdade. Quando você ouve como ele diz, porque é que fisga o coração? Porque a causa de defender a vida é nobre, porque a causa de defender a vida é de Deus, e ninguém pode negar isso. É por isso que há o conflito. E o conflito, então, seja ele de ordem homoafetiva, seja ele de ordem heterossexual, seja qual for, você precisa saber que, como temos pregado aqui, você que tem acompanhado as pregações das quintas-feiras, o seu pecado não define você. Se eu sei, e aí como eu disse que Deus diz que há vivos e mortos, no domingo também pregamos aqui sobre as ovelhas que ouvem a voz. Eu sei que só os vivos vão ouvir o que está sendo dito aqui de verdade. Só você que está vivo é capaz de ouvir isso. E o que você está ouvindo hoje é que a sua identidade era aquela que foi lida aqui em Efésios. Você não era da comunidade de Deus, você não estava ligado a Cristo. A sua identidade já estava destruída desde lá do Jardim do Éden. Sua identidade foi danificada, e somente por meio de Cristo Jesus há uma nova identidade, e aquela imagem de Deus, ela começa a ser reconstruída na sua vida. É uma reconstrução, é uma restauração, é disso que nós estamos falando. Então você precisa hoje compreender que não há como servir a dois senhores. Você está realmente diante de uma demanda muito séria, muito grande, uma luta muito séria, muito grande. Não há uma agenda paralela, não é possível guardar as suas lutas sem expô-las, sem tratá-las, sem que haja confissão de pecado, sem que haja um reconhecimento primeiro no seu próprio coração do que é que está acontecendo aí, sem que isso seja colocado diante de Deus. O tratamento de Deus é por meio da exposição. Veja que em Cristo se expôs na cruz por nossa causa, e Ele sofreu a punição pelos nossos pecados. Nós somos sim comunidade, mas não a comunidade dos perfeitos, como o irmão falou. Quem aqui vota em Paulo, o assassino de cristãos, para o grande apóstolo que vai ao terceiro céu? Você votaria, quase que votaria no Judas antes de votar no Paulo. Então agora você precisa compreender mais uma coisa antes da gente orar, porque você ouviu hoje o que é a idolatria. Porque sempre que Deus não está à frente, um ídolo assume aquele lugar. Você entendeu isso? Agora, a liberdade é possível? Sim. E é disso que nós estamos falando. E é por isso que nós vamos orar agora também. Porque é uma promessa de Deus. E isso está bem no capítulo 4 de Tessalonicenses, que é um capítulo que trata dos pecados sexuais. E ele trata disso, e ele termina aqui, pelo menos a primeira parte, no verso 8. Verso 7 diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Esse é o propósito de Deus, como foi pregado aqui, não sai 1 milímetro do padrão de Deus, que é a santificação. Mas diz ainda: de quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que a provisão de Deus
no Espírito de Deus, por meio da comunidade de Deus, que é a igreja. Claro que baseado nos feitos de Cristo Jesus, que é quem te dá identidade, há poder para viver em santificação. Esse é o trabalho de Deus na sua vida. Então eu chamo você, não para uma oração na qual nós vamos orar aqui, e em nome de Jesus nunca mais vai haver qualquer tipo de atração para qualquer tipo de imoralidade. Essa é uma oração que promete, mas não cumpre. Desculpe a sinceridade, porque é o que você ouviu o pastor falar aqui. Também sou casado, então às vezes a ilusão do solteiro, que o que ele precisava era casar, porque se ele casasse, ele teria o seu parceiro sexual fixo e ele já não teria mais nenhuma atração, não seria tentado. Irmão, tentação não significa pecado. Ser tentado não é pecado. O que você faz, isso também que você ouviu aqui hoje, é isso, é o que pode destruir você, e destrói. E nessa destruição, e nesse pecado oculto, e nessa dor, nessa ferida sem tratamento, é que eventualmente você encontra uma outra comunidade, simulando a comunidade de Deus, que vai oferecer para você não cura, mas vai oferecer para você um lugar onde ninguém vai pôr o dedo na sua ferida, onde todas as feridas são aceitas e você pode viver a sua dor tranquilo. Nós estamos falando de cura, não a cura gay, né? Não a cura das tentações. Nós estamos falando da transformação que o Espírito Santo nos dá, do poder. Veja que o que nós lemos aqui também vos dá o Espírito Santo. Você se lembra que Jesus Cristo disse que era poder que Ele nos daria para testemunhar ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então a nossa oração, e eu pedi ao pastor que faça essa oração agora, é uma oração no sentido de uma entrega. Primeiro, quem sabe você, ao ouvir essa mensagem hoje, está compreendendo o que é que o Evangelho faz na vida de alguém. Ele te dá uma identidade, Ele te dá a comunidade, e Ele te dá uma missão. E a nossa missão, ela é levar o Evangelho a todas as pessoas, esse Evangelho que nos trata, e transformá-las em verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Então hoje, você, quem sabe, está ouvindo e compreendendo o Evangelho. É hora de você entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. E ao fazer isso, compreender que o Espírito Santo dá a você poder para resistir às tentações e para viver em santificação. Porque Deus não está brincando quando Ele diz que a vontade dEle é a santificação. Ah, sejam santos, mas eles não vão conseguir não. Estou zoando na cara deles. Eles vão ficar lá ralando, eles vão lá ficar morrendo, eles vão ficar chorando no quarto de noite, mas eles nunca vão saber o que é isso. Por quê? Porque é pegadinha. Deus não faz pegadinha com você. Deus está falando para você que é possível vencer o vício. E aí extrapolou até a questão sexual que nós estamos tratando hoje. Deus dá a você poder para isso, pelo Espírito de Deus. Essa é a oração que nós vamos fazer. Uma oração de entrega da vida a Jesus Cristo. Sabe que tem muita gente que aceitou Jesus como Salvador, né? Mas não como Senhor. E aí não é salvo, porque a Bíblia manda a gente aceitar Jesus como Senhor, para então sermos salvos. É a primeira oração, entrega. A segunda oração é uma oração pela santificação. Você entendeu os dois reinos? Qual é o reino do qual você quer fazer parte? Então você tem que lutar pela sua santificação no poder do Espírito Santo, se alimentando da palavra de Deus e fazendo uso da comunidade da fé, porque Deus tem nos dado dons para ajudar uns aos outros. E aqui você pode falar sobre a sua luta, não com qualquer pessoa, mas você pode falar com as pessoas que estão preparadas para isso. Ou seja, um crente maduro, tem um crente maduro do seu lado, talvez que ele tenha dado pelo menos mais um passo na sua frente, ele vai te encaminhar a outro, quem sabe que deu dois, né? Uma hora você vai chegar em alguém dentro da sua igreja que vai te ajudar na sua caminhada. Todos precisamos de ajuda, todos precisamos uns dos outros. Então a oração agora é assim. Eu quero convidar você a ficar de pé, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e refletir sobre o que é que você hoje tanto precisa colocar na presença de Deus, tanto precisa de tratamento. O que é que você precisa renunciar em termos de idolatria? O que é que está tomando o lugar de Deus? O que é que de repente está definindo você, está virando uma adoração na sua vida? E aí você crê que Deus
está ouvindo essa oração e que Ele vai dar a você nova vida. Portanto, feche os seus olhos mesmo, comece a orar. O pastor vai orar aqui conosco. Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite. O Senhor conhece cada milímetro do nosso coração. O Senhor sabe o que a gente faz, fez, o que a gente diz e não diz, o que a gente pensa. O Senhor sabe como é difícil, as coisas que nos são difíceis. O Senhor conhece os nossos afetos, cada um das nossas atrações, nossos dilemas, nossas perguntas. Eu quero te pedir, Pai, por favor, limpa o nosso coração. Santifica a nossa vida, Pai. Nos perdoa, nos ajuda, nos socorre. Nos fornece coragem para abandonar, para falar, para confessar, para abrir o coração, para parar de mentir, para parar de esconder, Senhor, para procurar ajuda. Por favor, Pai, nos livra de uma vida falsa, de uma vida mentirosa, hipócrita. Nós somos do Senhor, o Senhor nos comprou para isso. Nós precisamos do Teu senhorio nessa noite. O Senhor não é alguém distante, alguma nossa religião, não é só a tradição da nossa família. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é o nosso dono. Então, Senhor, se o Senhor não tem reinado no nosso coração, se a nossa identidade é mais baseada nos nossos ídolos, nos nossos afetos, na comunidade aí fora, se é isso que está acontecendo, ou qualquer outra coisa, Pai, nós pedimos, nos livra, nos perdoa, nos ajuda a reconhecer quem o Senhor é, nos faz ver o Senhor na sua plenitude, nos entregar ao Senhor totalmente, abandonar os nossos próprios caminhos, as nossas próprias ideias, perder a nossa vida, Senhor, para encontrá-la em Ti. O Senhor é dono de tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Pode se sentar um instante, eu já vou orar para nós terminarmos assim o nosso encontro. Deixa eu falar para você aqui coisas importantes. Nas próximas 3 semanas, aqui na quinta-feira, nós vamos tratar do assunto depressão. Vamos falar de depressão e graça. Quero incentivar você a acompanhar, continuar conosco aqui no Caminho da Restauração, a ouvir as ministrações. Você vai tanto ser abençoado, como você vai receber subsídio para abençoar outras pessoas. Então acompanhe com a gente aí, tá bom? O assunto sexualidade, nós tivemos essa oportunidade hoje. No próximo semestre, na nossa escola bíblica, nós vamos ter aproximadamente 3 aulas. Eu estou acreditando que nós vamos ter 3 aulas pelo menos, tratando do assunto sexualidade mais uma vez. Então fique atento à nossa escola bíblica, porque nós vamos retomar o assunto que nós temos tratado, nesse primeiro semestre, restauração, família. Nós queremos ampliar esse assunto e tratar algumas coisas. A gente até tinha pensado que ia dar para a gente tratar nesse semestre, mas algumas aulas se tornaram 2 e a gente está terminando o semestre daqui a pouco aí. Vamos tratar o assunto no segundo semestre. Então fique atento ao que a igreja está organizando, preparando para você, porque se você cochilar, você perde a oportunidade, né? Então é muita coisa para falar. Pensa quanto tempo dá para falar aqui, né, pastor? Vai passar a noite aqui, abrir para pergunta aqui, nós vamos ficar a noite toda, vai virar vigília. Hoje é quinta ainda. Isso, então eu quero insistir com você o seguinte: a gente nem sempre a gente tem algumas fontes boas para indicar, né? Então, como a gente tem, eu quero dizer a você, faça isso mesmo, siga não é para ganhar like ou clique ou coraçãozinho, sei lá como é que é, não. É porque sempre tem assunto relevante, sempre tem um toque interessante, importante para você refletir. Então recomendo que você siga. O pastor sempre promove cursos também. Então ele e a esposa falam de quando falar de sexualidade com a sua criança. Então você que tem filhos pequenos, você pode aprender isso. Está esse curso agora, esses 2, são 2 módulos, não é? Tem 2, amor e solteiro, inclusive. Nós vamos ter na nossa escola bíblica, acho que vamos fazer o curso lá primeiro para depois passar. Não é que nós estamos trabalhando sobre essa questão, irmãos, porque a nossa equipe aqui está trabalhando nesse assunto também. Então, eu indico, irmãos, porque eu conheço os irmãos que são irmãos sérios e fazem um trabalho abençoado. Então, eu digo por causa disso, porque nós não podemos sempre estar falando, mas talvez você precise
crescer mais nesse assunto, ver a necessidade, né, de adquirir conhecimento. E que você saiba que nessa igreja você pode falar com sua liderança sobre qualquer assunto, e nós cremos que a palavra de Deus tem a resposta para você, tá bom? E por fim, aqui, antes de nós orarmos, a gente vai ter no dia 9, não vamos ter assim a nossa festa caipira, lembra? A gente faz aquela festa caipira, estamos aí parados por causa do negócio de pandemia. Na hora de volta, não vão voltar, mas vão voltar. Nós vamos fazer um negócio diferente. Nós vamos fazer um junta panelas da roça. Então nós vamos fazer o que? Eu te explico como é que faz junta panelas. Lá na igreja que você está lá e não dá para fazer isso não. Mas aqui dá, que é menor aqui, dá para fazer. Nós vamos fazer o estilo do nosso junta panelas quando a gente faz o dia da nona. Nós vamos fazer ele da roça. Nós fazemos a nossa festinha aqui, vai ser interna, a gente não vai fechar a rua como a gente costuma fazer, vai ser interna. Você precisa, seja você solteiro ou família, ter o zap ali da Gilma, você fala, eu quero participar, como é que é? A gente vai organizar as comidas, senão chega todo mundo aqui de canjiquinha, e aí a gente vai morrer de comer canjiquinha, né? Não, aí um faz a canjiquinha, outro faz uma canjica, o outro traz um milho, enfim, a gente se organiza, mas fica simples, baratinho, você traz o suficiente para você, um pouquinho mais, né, para aquele irmãozinho com mais um pouquinho, né, então você traz o suficiente para sua família, ninguém, não vai ser pago, não vai ter ingresso, não tem nada, nós mesmo trazemos, compartilhamos com os outros, tá bom? Então vamos ficar de pé e orar. Obrigado você que atendeu nosso convite, está aqui conosco hoje, recebendo essa palavra. Deus continue te abençoando aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, porque nós podemos receber aqui. Quero te agradecer muito, ó Deus, pela vida do pastor Davi Ricker. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela instrumentalidade dele. Eu peço que o Senhor o abençoe, sua esposa, Senhor Deus, sua família. Peço que o Senhor o abençoe no seu ministério, Deus, de uma forma especial. E a todo irmão, Deus, toda irmã que esteve aqui nessa noite, ou que acompanhou a transmissão, que o Senhor abençoe, ó Deus, com toda sorte de bênçãos, naquilo que precisam ser abençoados nessa hora. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Continue te abençoando o resto da semana aí. Nos vemos domingo, se Deus quiser.